Fala aí, empresário e empresária. Mais um episódio do Conecta, que é o podcast do Clube de Empresários. Estou aqui com o Matheus Boito. Fala pessoal, prazer, Matheus Boito, representante da regional do Clube de Empresários Interior do Estado de São Paulo e Litoral. Olha só, e aqui José Carlos Boito, também sou um dos diretores da regional que abrange todo o interior do estado e litoral aqui de São Paulo. E hoje temos um convidado mega especial. Um convidado que, inclusive, a gente vai trazer uma novidade aí depois com o Clube de Empresários, não é mesmo? A gente pode chamar de amigo, né? Eu tenho um grande respeito e admiração pelo trabalho dele. Estamos recebendo o dono da casa aqui, né? O dono da casa, Gustavo Martinez. Seja muito bem-vindo. Pessoal. Que honra estar aqui, Zé. Vocês sabem o quanto que eu sou fã aí de vocês, do trabalho que vocês dois fazem. Pai e filho empreendendo junto. Aí sim, hein? Top demais. E vamos bater um papo aí. Sou fã. Preparado? E olha, Conecta é o podcast do clube. Chegando uma novidade aqui para a região, né, para o interior. Por quê? O clube também tem essa, eu falo assim, uma missão do clube, eu posso falar assim, é fazer com que os nossos sócios sejam valorizados, que conheçam a história, que conheçam as empresas. Então, o Conecta é para isso, para mostrar o valor dos nossos associados. Então, assim, você está participando do Conecta, que é o podcast oficial do clube. Exato. E, assim, a casa é sua, Gu, mas o pessoal ainda não te conhece. Então, quem que é o Gustavo Martinez? Fala um pouquinho sobre você, conta um pouquinho dessa história. Pessoal, sou Gustavo Martinez, aqui de Campinas. Sou empreendedor do ramo da educação há 16 anos. Fundador da Newcastle Idiomas, que é um grupo de escola de inglês aqui da região de Campinas, né? Estou empreendendo agora no ramo de editora. Então, nós temos a editora Newcastle, onde nós estamos lançando vários livros de biografias, autoajuda, negócios, desenvolvimento pessoal. Sou apaixonado por vendas, empreendedorismo, ambientes de imersões empresariais, nas quais já aprendi muito com vocês dois. E esse é o Gustavo. Uma troca, né, Gustavo, de aprendizado. E você falou aí ambientes. Eu vou começar fazendo essa pergunta para você. Eu vejo que você vem de uma construção, já tem o dom, né, da venda, e depois foi desenvolver as habilidades, com certeza. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Os ambientes foram determinantes para você? Onde você frequentou, com quem você esteve, para você chegar aonde você chegou? Com certeza. Eu falo que o ambiente que você frequenta determina a construção da sua jornada. Eu nunca conheci uma pessoa que alcançou sucesso e grandes resultados na vida frequentando ambientes negativos, pessimistas. Já vi pessoas com talentos incríveis assim, que construíram resultados vitoriosos de referências assim nas empresas em que eles atuavam, mas que no momento em que começaram a frequentar ambientes errados, tiveram uma queda. Então, para mim, assim, o primeiro passo de verdade é para você descobrir o seu propósito, para você se desenvolver a cada dia, é você selecionar o ambiente que você frequenta. Uau! É muito isso, né? Você falou de questão de mentalidade também, que eu vou pegar já na sequência. A questão da negatividade das pessoas, né, ficarem reclamando, aquela pessoa, ou que ela não tem o senso de equipe, né, que não sabe participar com pessoas. E eu participei de um grupo, liderava um grupo de um segmento específico, e nós tínhamos um vendedor que era top demais. O cara, resultado assim, acima da média, ele vendia, às vezes, o que 10 vendedores não vendiam. Então, o resultado que muitos faziam no mês, ele fazia em 1, 2 dias. Então, ele tinha muitos resultados. E interessante que eu trabalhei lá, e esse cara era muito difícil o convívio com ele. Os outros vendedores não conseguiam ter bons relacionamentos com ele. Ele era um cara muito arrogante, prepotente. Então, ele tinha bons resultados, mas era um cara... Era muito difícil de lidar com ele, até mesmo para a liderança, mesmo tendo bons resultados. E aí, beleza, depois de alguns anos eu voltei para esse mesmo grupo e aí surgiu a oportunidade de... Esse cara também estava no mercado de trabalho. E eu estava fora desse segmento, né? Surgiu a oportunidade, o cara falou, olha, quem está sem emprego é o fulano lá. Eu falei, cara, mas ele é muito bom de vendas, né? Eu falei, vamos trazer. Daí era uma rede, um grupo que tinha mais de 20 lojas. Uhum. E eu chamei todos os 20 gerentes que conheciam ele. Ninguém quis ele para o time.
A pessoa falou, eu prefiro ficar com as pessoas que tem aqui, eu não posso tirar a estabilidade do meu time. Olha Fazer só, um de time uma unido, pessoa. né? Deixar uma olha que equipe unida. interessante. E você acha isso importante? Com certeza, Zé. Porque é exatamente sobre isso, principalmente na área de vendas, quando a pessoa começa a ter resultado, muitas vezes quando ela não tem uma base emocional, ela deixa esses resultados subir para a cabeça. E aí começa a bater nos colegas de equipe. Mas assim, o que eu vejo como gestor de equipes de vendas, né? As experiências que eu tive na vida. O mundo dá voltas, meu irmão. Então, às vezes, você tem um cliente que o colega do seu time poderia estar atendendo para você e aí começam a sabotar esse profissional de destaque por causa desses comportamentos. Então, a mentalidade, a ambiência é fundamental para a construção de carreiras, eu falo que a médio e longo prazo, entendeu? Exato. Resultado rápido é fácil, né? Tem pessoas que é o brilho do cometa, que é aquele brilho gigantesco que na primeira ou segunda dificuldade apaga. Tem pessoas que é igual a estrela, às vezes demora um pouquinho mais para nascer, mas quando nasce o brilho é permanente. Uau! E eu vejo que isso não é técnica, é o pessoal, é o ser, e não... É o ser. É o ser, entendeu? Muito top. Mateuzinho, o que você manda aí pro Gu? Bom, Gu, vamos trazer aqui agora um pouquinho para a escola de idiomas, né? Como que surgiu, né, a Newcastle? Que eu acho que é a que tá há mais tempo aí no mercado, né? Como que surge? Tem uma informação, marca mais bem avaliada aqui da região de Campinas, hein? Olha só que top isso aí. Isso daí é o que mais nos enche de alegria, porque mostra que o time trabalha na direção correta. Não é uma empresa perfeita, mas que a gente busca entregar o nosso melhor todos os dias. Muito bom. Mateusão, a Newcastle, na verdade, antes de eu trabalhar com a Newcastle, eu com 19 anos de idade, eu comecei a trabalhar como vendedor de curso de inglês numa grande rede, numa franquia aqui de Campinas. E na época era só por comissão, não ganhava nem vale transporte, só que eles ofereciam algo que nenhum outro emprego me oferecia na época, que era um plano de carreira. Que era eu alcançar a gerência, me tornar um gerente de vendas através de resultados de vendas alcançado. E aí aconteceu, um ano depois eu virei gerente e tal, depois de 1 ano e meio eu virei gerente regional, gerenciava mais de uma escola, e aí eu fui ficando apaixonado, assim, por esse segmento da educação, né? Eu com 19 anos de terninho para vender curso de inglês, nunca tinha vestido um terno na vida. Então, tá nesse ambiente foi lapidando de verdade a minha mentalidade. Eu não tinha referências profissionais, eu não tinha postura, não tinha conhecimento técnico. Só que daí, eu lembro que em 2008 para 2009, essa matriz dessa empresa que eu trabalhava tirou o franqueado de Campinas, porque era um grupo de franquias e ele não estava seguindo o padrão da marca e tal, e foi excluído do grupo. E aí eu fiquei mais 1 ano, como na época eu era gerente regional, gerenciando escolas em outras cidades, Americana, Jundiaí, Santos. Legal. Então cada mês eu estava num lugar. Só que, sou de Campinas, Guarani, aí o meu sonho era o quê? Montar uma escola aqui em Campinas. Na época eu procurei essa marca, que são meus mentores e parceiros até hoje. Mas eles, a franquia era muito cara. Eu não tinha R$1 no bolso, eu falei, então vou começar do meu jeito. Então foi assim que nasceu a Newcastle, entendeu? Do desejo de ficar fixo em Campinas. Eu comecei sublocando salas de aula de cursinho pré-vestibular em 2009. E aí em 2010 que nós inauguramos a primeira escola. Aí eu já tinha uns 300, 400 alunos e... Então criei uma estrutura de carteira de alunos para oficialmente, né, nascer. Legal. Que fantástico, fantástico. E vamos cair agora, o sucesso da Newcastle é indiscutível, a gente sabe que hoje são franquias em toda a região, né? Eu falo assim, é muito bacana, eu estava agora aqui dentro da escola, né? Que aqui o estúdio, ele fica aqui dentro da escola, e estava vendo os funcionários, né? Trabalhando feliz, brincando, descontraído, isso é um ambiente, eu falo saudável, né? Isso é muito legal. Mas eu quero pegar um outro ritmo, eu
lá atrás, eu cheguei aqui um dia, conversando com o Gustavo, tenho o privilégio de ser amigo do Gu, e nós conversando, ele falava, não, Zé, você tem que ter seu livro, você tem que ter seu livro, e despertou um desejo, eu já tinha um livro que eu estava escrevendo, mas nós começamos um projeto de coautorias, trazendo Olhos de Águia. Antes de falar de Olhos de Águia, eu quero falar como que brotou esse desejo de escrever, porque você tem o Recomeçar, tem vários livros aí que eu falo assim, porque é muito bacana vendo em você essa vontade de escrever, mas também de despertar no outro a vontade da escrita, que surge a editora, né? Eu gostaria de falar como que surge isso também. Essa vontade, eu falo que nasceu naturalmente pelo hábito que eu tive por muito tempo, assim, que era ler livros de negócios, de desenvolvimento pessoal. Então eu lembro que eu fiz um treinamento em 2014, 2015, e aí depois desse treinamento eu falei, eu vou ler no mínimo um livro por mês. E teve anos aí que eu lia 30, 40 livros, sabe? Fui criando esse hábito mesmo, e eu falo que o livro é a forma mais barata e mais impactante de você adquirir conhecimento. Pelo quê? Eu até como autor, e eu vejo pelos autores do Olhos de Águia, quando a pessoa ela vai escrever ali um capítulo ou vai escrever um livro, aquilo é o legado dela, aquilo é o nome dela que vai chegar, tá em jogo. Que está em jogo e que chega em lugares que ela nem imagina. Então, no livro, geralmente, o autor ele coloca o melhor que ele tem ali. Então, por isso que teve vários livros que para mim foi uma fonte de aprendizado. E aí começar a escrever foi uma consequência disso daí, entendeu? Eu sempre, como gestor da Newcastle, fazia muitos treinamentos com o time, né? Faço até hoje, e aí recomendava livros e tal, e aí nasceu... No começo você fica meio travado, né? Com medo, né? De colocar um livro no mercado, mas com medo do julgamento, mas daí você quebra esse medo. Empreendedor não pode ter medo mesmo, já toma muita pancada, né? Então, vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo e vê o que acontece. Que bacana. E aí surge o projeto. Um dia nós conversando aqui, eu sou dos eventos, dos treinamentos, gosto de né, a minha vida também, junto com o Clube de Empresários. E aí você fala assim, pô, por que você não lança o livro? Eu falei, Gu, vamos fazer um projeto para colocar outras pessoas também, trazer, né, dar uma oportunidade para pessoas, porque graças a Deus hoje você é referência, eu sou referência para muitas pessoas, e eu falo assim, estar associado junto com o Gustavo, com o José, com o Thiago Camponês, que acabou de sair daqui, com o Milton Amada, com uma galera que tá, né, nessa ambiência que traz aí para alguns livros, é interessante para muitas pessoas, né? E aí a gente surge com os projetos dos livros com autoria. Então saiu ali o Olhos de Águia 1, que já foi um sucesso. Agora tivemos lançamento do Olhos de Águia 2, que foi magnífico, né? Cada história incrível. E vem aí o projeto Olhos de Águia 3, que é pra gente fechar essa trilogia, né? Que a gente já soltou, eu falo assim, Olhos de Águia virou uma marca forte, as pessoas querem fazer parte, já tem gente buscando, eu tenho uma lista de pessoas agora até para conversar, para explicar para eles que eles querem fazer parte desse movimento, e gente boa, viu? Gente boa mesmo. O Olhos de Águia é a parte final. A parte final? O grande finale, né? O grande finale. E, Gu, então quero que você primeiro fale dessa experiência, né, dos livros, do Olhos de Águia, do projeto, e também a oportunidade, porque agora é esse fechamento, porque você tem a visibilidade, você consegue colocar o livro em lugares, isso aí é um dom seu, né? Natural que você adquiriu aí de colocar o livro, de enviar para as pessoas certas, né, e conectar com pessoas certas. Fala um pouquinho sobre isso. Pessoal, o livro, a coletânea, né, do Olhos de Águia, de verdade, assim, são histórias surpreendentes que vai te ensinar em todas as áreas da sua vida. Emocional, de fé, de técnicas, né, de vendas, oratória, liderança, de essência para você empreender, de você ter uma vida com propósito. Então, assim, primeiro que o Zé logo vai estar lançando o livro, que é a minha referência aqui no mundo das oratórias, dos treinamentos, e o conteúdo que o Zé compartilha tem que estar no livro, porque os treinamentos são espetacular e o Choque é o melhor que eu já fiz na vida.
Nunca serão, jamais Mais serão. serão. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso também. Agora, mais um gancho aqui. Mais um gancho, né? Mas de verdade, quando nasceu a ideia do Olhos de Águia, assim, Zé, a gente conversando, eu tava até meio que acreditando no projeto, mas despretensioso com o conteúdo que iria receber. E de verdade, assim, são histórias surpreendentes e, pô, a gente acabou fazendo reuniões com todos os autores, tanto do 1 quanto do 2. E o livro Olhos de Águia, essa coletânea, tem chegado em mesas, em mãos que estão impulsionando muitos autores do livro. Então, eu tenho autores que compartilhou comigo, que já foram convidados para mais de 10 podcasts, que foram convidados para outros projetos. Muito legal isso, né? Tem um autor do Olhos de Águia 2, que a gente fez o lançamento aí há 2 semanas atrás, que uma semana depois do lançamento foi homenageado na Câmara Municipal de Sumaré como autor do livro. Então, assim, um cidadão de Sumaré, escritor. Então, o livro, ele abre muitas portas, principalmente quando aquele autor está colocando ali uma mensagem que transforma de alguma forma a vida do leitor. E eu falo que um livro ele tem que ter um desses 3 objetivos. Gerar uma nova mentalidade para o autor, gerar uma nova habilidade e gerar novas referências. Que muitas vezes a gente começa a buscar referências porque nós não estamos encontrando no nosso ambiente. E o Olhos de Águia, ele, tanto 1 quanto 2, ele traz nos 2 livros esses 3 fatores. Então, por isso que o livro é um grande sucesso. E queremos convidar você aí, ó, que tem uma história de vida, que você acredita, que mereça ser compartilhada num livro, que vai agregar valor na vida de outra pessoa, venha fazer parte dessa trilogia e do Olhos de Águia 3. É assim, Gu, é muito interessante. Nós temos aproximadamente 70 histórias, né? São 70 coautores ali que já passaram. Agora nós vamos fechar aí provavelmente com os 100, né? Onde a gente fecha essa coletânea. E olha, são 100 experiências. 100 eu falo sempre, tem pessoa que vai se conectar com o José, tem pessoa que se conecta com o Matheus, tem pessoa que é com o Gustavo. E ter essa, eu falo, essa riqueza de diversidade é o livro, né? O Olhos de Águia. Então você pega ali lições de vida de empresários de sucesso, de pessoas que enfrentaram, vamos falar assim, vamos colocar a morte, né? Sim, Poxa, sim. uma garra, luta, determinação, princípios espirituais que essas pessoas colocaram na sua vida, nas suas empresas, nos seus negócios. Tem muito Deus dentro dos livros, né? Você pegar ali de cada capítulo, cara, é incrível o quanto se encaixam, né? Quanto fecham. E mais algumas pessoas, inclusive que fecharam e se tornaram coautores, muitas vezes elas não acreditavam na capacidade que a sua história não era uma história para estar no livro. Você deve passar por isso. O que você tem para dizer para essa pessoa que talvez esteja assistindo e tem uma história, mas ela fala, não, a minha é para virar um livro, não é um capítulo, não acredita nela. Zé, isso que você falou é verdadeiro e eu acho que é a barreira que faz a pessoa subir de nível, porque todo ser humano que já passou ali em algum momento, você já passou por um momento de deserto, um momento de superação, um momento que você teve que acreditar em você, onde o mundo não acreditava em você, um momento que você teve que acreditar no invisível, que você tinha uma visão de futuro, mas não era palpável, mas dentro do seu coração, dentro da sua mente, você conseguia enxergar. E aí você teve que doar o seu melhor e muitas vezes alcançou resultados muito maior do que você imaginava. Toda pessoa tem alguma experiência que agrega valor na vida de outro ser. O ser humano, ele não nasceu para caminhar sozinho. Pessoas precisam de pessoas para crescer, para se desenvolver, para alcançar sua melhor versão. E você colocar os principais aprendizados da sua história em um livro, com certeza vai chegar em mãos de leitores que estão passando pelas mesmas lutas e desafios que você passou lá atrás e que você venceu. Então acho que é até uma missão de vida. Quando falam lá, plantar uma árvore, ter filhos, escrever pelo menos um livro. Porque é o que? É você compartilhar aquilo de valor que a vida te deu, que é invisível, que é o conhecimento, que é a sabedoria. E o Olhos de Águia é isso. Eu acho que, de verdade, assim, com todo o amor que eu tenho por todos os livros da editora Newcastle, que são todos
com as suas histórias ímpar, com as suas particularidades, mas essa coletânea ali, com essas 70 histórias, é impossível a sua vida não ser transformada. É impossível. Uau. Tem, Matheus. tem um amigo nosso, né, o Ali, que ele fala, né, nós somos histórias, né? E cada pessoa realmente é uma história e cada história é um aprendizado, né? Então aí a gente tem mais de 70 histórias aí compartilhadas nessa coletânea do Olhos de Águias, né? A gente passa por dificuldades, por momentos. Eu mesmo já teve momentos que eu encontrei em um livro, como já encontrei em um vídeo, uma mensagem que mudou toda a minha mentalidade, meu mindset. Falei, opa! Eu falei, cara, por que eu tô assim? Né? Olha o que essa pessoa está passando, olha o que ela enfrentou, o que ela utilizou. Em outro episódio, eu falei que em momentos, teve momentos que eu não tinha como participar de uma mentoria, de um lugar, de pagar, ter um grande consultor, uma pessoa para me ensinar. Eu falo assim, eu não tinha o dinheiro para investir. E aí, o que eu fazia? Eu buscava em vídeos, eu pegava biografia de pessoas de sucesso, eu pegava livros para ver qual que eram os princípios, qual que eram os valores dessas pessoas, o que eles faziam para dar certo. E quando você começa a fazer isso, você percebe que tem muita coisa que é a mesma coisa. Sim, você vai falar, você fala, caramba, olha esse aqui faz, mas esse também faz. Né? E quando eu falei assim, que tem muito Deus, porque se você olhar do empresário de sucesso, ele fala de fé, ele fala da determinação, que a fé ajudou ele dentro da empresa no momento difícil. Aí você pega aquela pessoa que estava lutando pela vida e ele fala da fé, né? Ele fala da determinação, do quanto que ele se entregou disso. Fala, caramba! Né? Olha só, são coisas bem diferentes, mas tem sempre os mesmos princípios. Né? E ali é muito louco isso. Então, para mim, eu sempre fui fã, né, de livros também, sempre li muito, sempre gostei de leitura. E aí, quando você tem esse privilégio, e eu sou muito disso, desde os treinamentos, eu sempre dei muito espaço para pessoas no palco, porque eu sempre acreditei que vai ter pessoas que precisam aprender com o José, que eu tenho algo para passar da minha parte. Mas tem muitas pessoas que precisam aprender com o Gustavo. Tem muitas pessoas que precisam aprender com o Matheus, com o momento de vida dele, com cada um. Então, assim, tem gente que vai se identificar. É o jeito de falar, o jeito de ser, né? E essa é a riqueza, eu acho, que eu acredito no Olhos de Águia. É isso mesmo, né? Falou bonito, o mestre da oratória, né? Aqui nós estamos em casa, né? E agora, saindo desse campo, eu vou trazer para o Instituto IN. Vou puxar para casa, puxar a sardinha para o nosso lado aqui, né? Lógico. Nós estamos no Clube de Empresários, daqui a pouco a gente vai falar também. Conecta é o podcast do empresário. Você que é empresário, já pega aqui, já compartilha esse vídeo com as pessoas, deixa o comentário, curte aqui, porque precisa chegar essa mensagem, esses empresários aqui da região de Campinas, todo o estado de São Paulo, para você conhecer um pouquinho, né? Eu falo da essência do que é ser empresário na vida real. E quem é associado do Clube de Campinas e quer participar do podcast também, é só entrar em contato com o presidente da unidade, que a gente vai estar também agendando, vendo, para compartilhar a história dessa pessoa. E se tiver alguém que queira ser patrocinador, ainda dá para fazer parte? Ainda dá para ser patrocinador também. Também somente entrar em contato com o presidente da unidade, que a gente faz todo o trabalho para explicar como que funciona para ser um patrocinador, para participar do podcast. A gente manda todo o passo a passo, tudo bonitinho. Ainda dá tempo de você fazer parte, de contar a sua história aqui no Conecta. Gu, nós falamos da ambiência, falamos, né, da importância da escola e todo o seu crescimento, e aí vem treinamentos, né? Você tive o privilégio de ter você como aluno em alguns, como já participou da Imersão Águia, já participou do curso de oratória, e agora recentemente o treinamento Shocking. E o Shocking, quando eu desenvolvi o treinamento lá atrás, que a gente parou para estudar com o Matheus, com outras pessoas que a gente criou o treinamento, que foi adaptando para ficar daquela maneira, eu pensava assim, dentro da vida do empresário ou do ser humano, a gente passa sobre momentos de pressão. Sim. A gente tem que tomar decisões rápidas. A gente precisa conviver com pessoas que não tem nada a ver com a gente e que pensam totalmente diferente. E a gente tem que aprender a conviver e aceitar essas pessoas e ter resultados junto a essas pessoas. Então, todo o treinamento ele foi pensado nisso, e para a pessoa realmente ter o conhecimento, eu falo assim, e ali, com o que foi criado, com a junção, não é de uma dinâmica, mas com o que acontece no primeiro, segundo e terceiro dia, e quando a pessoa passa por aquele corredor final, eu falo que ela adquiriu, né, eu ando com a pulseira aqui, uma nova identidade. Que ali a pessoa sai, não tem como sair da mesma forma. Né? Então, como foi a experiência para você? O que você fala? Você acha que o empresário, o líder, ou
enfim, ser humano precisa passar por um treinamento como aquele? Antes dele falar isso, eu quero... Você participou de diversas imersões antes de ir pro Shocking. Então, Sim. eu quero saber qual que é o seu ponto de vista do que você acreditava que seria bom pra você, e após o Shocking, aí vem a pergunta do meu pai, né? Como que foi, né? Entendi. O ponto de vista, assim, em relação que eu acreditava que seria bom pra mim, o do treinamento choque. Do treinamento, que ele tá trazendo do treinamento Sim, Shocking, né? sim, Então, sim. vamos... O Mateusão, eu via como eu participo de muitos treinamentos que vocês realizam ali como alunos, o Shocking sempre me despertou muita curiosidade, porque eu via que era uma ambiência diferente. Assim, né? Querendo ou não, muitos dos treinamentos são em hotéis fechados, né? Ou mais business e tal. E eu via ali a galera nos vídeos tudo descabelado. Roupa de exército. Roupa de exército, adrenalina mil. Eu falei, pô, os caras ali é muito doido, mas eu gosto dos doidos, entendeu? Eu quero conhecer. E todos que saíam, que eu sempre falavam muito bem do treinamento. Então, assim... A minha expectativa era alta, mas ao mesmo tempo, assim, eu não sabia o que eu ia encontrar. Então você vai meio, não receoso mas vai num ponto de interrogação. Por exemplo, você vai numa imersão empresarial. Você já sabe mais ou menos o que você vai encontrar. Você vai numa imersão de desenvolvimento pessoal. Você já tem um modelo, né? Treinamentos, existe um modelo. E o Shocking, para mim, tava indo no escuro mesmo, entendeu? E aí, pegando como gancho a pergunta ali, a visão do seu pai, eu acho o Shocking, eu acho que ele é fundamental para a jornada de todo profissional que quer se desenvolver. Porque é exatamente isso, durante esses 3 dias e nas atividades que vocês propõem, você tem que se superar, você não pode ter vaidade, você tem que respeitar o líder. O líder, ele tem que ser ao mesmo tempo flexível para conduzir pessoas diferentes, com crenças diferentes, com criações diferentes, né? Mas ao mesmo tempo firme, posicionado, porque senão fica um amontoado de pessoas e não é um time. Então, eu vi que com cada atividade que a gente... E já começa no Shocking, já começa no modo hard, mas cada atividade foi muito importante para todos ali que se permitiram. Eu vi que a minha equipe, no início, até eu achei que talvez racharia, mas rapidamente, com sabedoria ali, até da nossa líder, conectou. E o time, não, estamos juntos, vamos se ajudar. Então, a cada atividade a gente se fortalecia. Eu vi que não tinha... você deixa de julgar, você começa a fortalecer o seu colega e se trazer todos esses aprendizados do Shocking para o mundo corporativo, com certeza a transformação de resultado ela é imediata. No próximo tem que levar os líderes da Newcastle, entendeu? Para passar por esse tratamento. Sua equipe já tá na lista lá. E é incrível isso. Eu sou suspeito. Mas foi muito bom mesmo, assim, de verdade. Eu sou suspeito, Gu, mas assim, eu participei de muitos treinamentos e entrego muitos treinamentos. E eu falo que o Shocking ele deveria ser realmente, todo mundo deveria ter a oportunidade de passar. Sim. Porque é um diferencial. Eu falo assim, as pessoas falam, mas já fiz treinamento parecido. Eu falei, não fez igual, cara. É diferente. Vai lá. Eu falei, você já fez? Vem para ver se está dando certo mesmo. Se o que você aprendeu, você vai colocar em prática. Porque é vivência. Eu costumo falar assim, com o Shocking, lembra o Faustão, que tinha aquele que ele passava e vinha levando pancada de tudo que é lado? Uhum. E é mais ou menos assim. Você vai passando, você entra no treinamento, ele é vivencial. E vai acontecendo, quando eu falo pancadas emocionais, porque você tem superação, você trabalha um medo, você trabalha outro, você leva do outro lado. Quando você quer desistir, alguém te apoia. Quando alguém está desistindo, você está apoiando. É uma construção, é uma mistura de emoções que quando junta tudo, você fala, caramba, cara, eu falo assim, isso aqui é muito grande, né? E eu vejo pessoas hoje, infelizmente, investindo dinheiro
pagando alto em treinamentos rasos, em treinamentos caríssimos e que não tem resultado, que vai lá e pega a frase de efeito de pessoas que não estão preparadas, que não tem, e aí, tipo, sabe, e às vezes me dói no coração ver isso. Né? Então, assim, se você tem a oportunidade, né, eu tô falando do Choque aqui, mas outros lugares têm treinamentos sérios também, mas não precisa ser algo muito fora da curva, você não precisa pagar 100 mil reais, 200 mil reais para ter uma transformação. Você consegue, primeiro, você ter esse interesse de mudança, você se permitir a ir e falar assim, aqui é o meu momento, e ter time preparado, ter as pessoas, né, preparadas para isso. Isso é o nosso ambiente do Instituto Win. Então a gente vem fazendo há muito tempo, não é um treinamento que surgiu agora, né? A imersão mesmo está na edição 60 agora. São 59, muita gente, muita vida transformada. E sabe, o maior presente que eu recebo é os feedbacks. É muito louco, a gente fica muito feliz, né, quando recebe o pós. Uma coisa que eu acho muito engraçada do Shocking, porque muita gente vai igual você falou, Gu, não sabe o que esperar. E tem gente que vai com muita confiança que sabe o que vai acontecer. E a pessoa, quando chega, sai do evento e fala, meu Deus, não é completamente diferente do que eu imaginava, é muito melhor. Sim, sim. Eu já tive pessoa que trabalhou no nosso marketing, que via as fotos, via as imagens, então sabia muito das coisas que ia acontecer lá, e quando chegou lá quase foi embora no sábado de manhã. Falou, não, vocês, pelo amor de Deus. Daí no domingo tinha a construção de quem ela se tornou. E agora, Gu, vamos para a peça. Estamos sem passar rápido, o tempo voa aqui. Mas agora nós vamos para algo, eu falo assim, fundamental, para mim, principal hoje na minha vida, que transformou a minha maneira de viver nos últimos meses, né? Clube de Empresários. O Clube de Empresários chegou como um furacão. Né? Lá atrás eu já fazia parte, me tornei associado, tive grandes resultados e agora, em 2025, eu recebo o convite para assumir o clube, a franquia aqui de Campinas. E aí você também, junto, né, nessa ambiência, a gente sempre está junto, você começou a frequentar e conhecer pessoas. O que você me fala desse momento, do que você enxergou, que você veio acompanhando, né? E Sim. agora, daqui a pouquinho a gente tem novidade, mas como que foi você enxergando o clube, enxergando as pessoas, esse movimento acontecendo aqui no estado de São Paulo? Zé, fiquei muito feliz em ver todo o trabalho aí que vocês dois estão realizando, abrindo esse mercado aqui na nossa região, todo interior, litoral. E eu vejo que o grande diferencial assim, do Clube de Empresários é que de fato, vocês estão conectando pessoas com propósito, pessoas que se ajudam, pessoas que, quando se associa ao clube, percebe todas as ferramentas para agregar valor na jornada. Muitas vezes, nós, como empresários, a nossa caminhada muitas vezes é solitária, porque português, claro, chega os boletão, chega as pressões, e ali você muitas vezes não consegue compartilhar ali com o colaborador, porque se ele tiver até emocionalmente não estiver pronto para receber notícia, ele fica com medo, achando que vai fechar, que o mundo do empreendedorismo eu já vivi isso diversas vezes. E nesses encontros aí do clube, eu vejo que muitos dos desafios que eu tenho, outros empresários de outros segmentos vivem dores parecidas e a gente se fortalece com insights, com estratégias. Então, de verdade, assim, é uma galera muito top. Super recomendo você se associar ao Clube de Empresário da sua região, que além dos encontros locais, né, existe toda uma plataforma ali que eu vi, nacional, e onde você aprende muito e faz o seu time aprender, né? Então não fica só naquele contato mínimo, né? Só a rodada de negócio. E não é só, igual o Gu falou, não é só a galera vai lá pra compartilhar as dores também. Não é só querer vender um pro outro. A galera vai lá pra conversar, vai pra entender, ver o outro empresário, né? Sim. Entender que realmente a jornada é difícil, mas tem pessoas que tá lá pra apoiar ela, né? Sim. Às vezes alguém que já passou pela mesma dificuldade que tá ali para compartilhar. Falei, meu amigo, vai que vai dar certo, né? Uma palavra de apoio muitas vezes. Porque quando eu entendi o conceito clube, eu falei, caramba, sai daquele grupo, daquelas pessoas, um querendo vender pro outro desesperado. Não é esse o conceito. É entender, pô, Gu, como é que tá o seu momento? Às vezes tomar um café, às vezes falar como a gente faz, muitas vezes ir almoçar, bater um papo, falar, porque às vezes a gente precisa desse, eu falo, respiro, né? Aquele momento de
respiro. E fazer parte de um clube é isso, é saber que tem pessoas lá que, sim, vão referenciar, que vão ser apoiadores do seu negócio, mas também que vão ser o apoio quando você estiver passando por um momento difícil. Que você falar, cara, hoje foi barra, hoje foi difícil, vamos tomar um café? E o café ali acalma tudo. Aqui na unidade de Campinas mesmo, a gente tem uma associada nossa que ela acabou perdendo o marido e ela vinha pro clube porque ela não se sentia sozinha. Ela vinha participar das nossas reuniões porque ela via que era como se fosse uma família. Então... Ela deu um depoimento, emocionou todos uma noite. Ela falou, vocês viraram minha família, porque eu perdi meu marido. Ela falou, e aqui eu encontrei o acolhimento, eu encontrei as pessoas me apoiando. E ela falou, eu precisava da força para continuar dentro da minha empresa e vocês viraram minha família. Olha aqui, que louco. Não, e o insight assim, que vocês trouxeram, que eu vejo que é o grande diferencial aí do clube, é isso, porque em outros grupos de networking, que eu nunca me associei a nenhum, mas já participei de algumas reuniões, eu vejo que são pessoas o tempo todo preocupadas em vender, mas a pessoa que quer vender, ela não quer comprar, às vezes não quer nem escutar o que os outros têm para oferecer, mas eu quero vender o meu produto. E o clube, o que eu mais encontrei foi essas conexões de trocas de aprendizado. Mas no primeiro encontro, na primeira reunião que eu fui deste ano, eu conheci lá o Paulo da clínica de Pilates da LASV. Um abraço, Paulão. E ele matriculou todos os colaboradores deles para estudar aqui na Newcastle. A gente já fez uma condição diferenciada também do que a gente faz. Então assim, num bate-papo totalmente despretensioso, entendeu? E de trocar ideia, de trocar figurinha, acabou saindo, os negócios saem naturalmente. Naturalmente. Em nenhum momento eu quis vender nada para ele, entendeu? Mas sabe quando se conectou, entendeu? Conexão, que é o nome, conecta, né? Conecta. Aqui, ó. Exatamente. Tá aí o que acontece com a gente. E assim, eu fico muito feliz, Gu. E agora tem novidades, né? Porque é o seguinte, o clube vem crescendo. Nós estamos em todas as cidades da região. Estamos hoje Paulínia, Sumaré, Americana, Hortolândia, Santa Bárbara do Oeste, Limeira, Rio Claro, Araras, Piracicaba, Indaiatuba, Jundiaí, Valinhos. São mais de 40 cidades, então... Guarulhos, São José dos Campos, Litoral Sul, Mogi-mirim, Mogi Guaçu. Então é muitas cidades. E aí, para nós também, para o José, para o Matheus, começou a ficar cansativo, porque a gente está toda noite em uma cidade. E Campinas é a nossa menina dos olhos, e nós precisávamos de pessoas boas ao nosso lado que representassem também a marca Clube de Empresários. E aí nós temos um grupo de terça-feira, que já é hoje de terça é Elis Becker, de quarta-feira é a Joyce Godinho. E aí o clube crescendo, nós precisávamos de uma pessoa que assumisse o clube de empresários, que fosse o presidente desse grupo da quinta-feira, né? Da quinta-feira. E eu sei que tem novidade aí, então apresento aqui para vocês Gustavo Martinez, nosso presidente desse novo grupo que surge do Clube de Empresários aqui em Campinas, que vai acontecer nas quintas-feiras. Então você vai fazer parte desse ecossistema, mas com um grupo exclusivo. E já tem data da primeira reunião. Primeiro, quero agradecer por ter aceito o convite. Eu que quero agradecer vocês dois pela confiança, pela parceria. Pô, para mim é uma honra, Zé, porque eu sou um admirador de todo o trabalho que vocês fazem, da marca Clube de Empresários. E o nosso primeiro encontro vamos agendar para o dia 9 de julho, que é uma quinta-feira. Dia 9 de julho, em Campinas, vai ser aqui na Newcastle mesmo? Aqui na Newcastle, inicialmente, né? Na casa, no auditório aqui da Newcastle. Então, você é empresário, você é amiga empresária aqui de Campinas, da região. Você que é sócio também do clube, que já quer vir para esse grupo novo, né, que está surgindo, já tem, né, os de terça e de quarta. Vem para cá, dia 9 de julho, 19 horas, né, Gu? 19 horas. 19 horas, e eu tenho certeza, assim, que vai ser um grupo ali que, para a gente se fortalecer ainda mais no empreendedorismo, compartilhando os aprendizados. Vai ser uma honra. Seja bem-vindo nessa nova jornada, né, Matheus? Exatamente. Agora, de servir, né? Porque é servidão. É servir os outros empresários que estão ali, né? Que é o que a gente vem fazendo dentro de todo, eu falo assim, o estado de São Paulo hoje. Né? E aproveitando que você falou de servir, uma coisa que empresário gosta muito é de café. E também tem novidade aí, né, Gu? Falando de café, de servir... Fala aí um pouquinho também.
Pessoal, nós estamos aí, ó, para inaugurar uma cafeteria aqui na cidade de Campinas que vai se chamar Wondership Coffee. É um projeto aí que eu tô junto com a minha esposa, onde ela tá à frente, assim, organizando tudo, né? E a ideia é trazer uma tendência diferente aí, né? No mundo dos cafés, ela fez umas pesquisas fortes. E, pô, a gente gosta dos livros, gosta dos bate-papo. Tá tudo aqui no ambiente. Tava faltando o quê? O café. O café. Então, vamos ter o cafezinho aqui pra resenha ficar melhor, né? E olha, eu passei agora há pouco pelo espaço ali, tá ficando maravilhoso. Assim, vontade de ficar. Passamos com o Thiago, ele falou, cara, que louco, isso aqui, que bonito. Tá muito lindo. Tá muito lindo. Então, tô ansioso para inauguração, quero vir, já é um local que vai acontecer as reuniões aí, que a gente vai estar muito presente, tá? Gustavo, é o seguinte, nós estamos chegando aqui ao final, né, do Conecta. Então já temos muita coisa marcada. Dia 9 de julho é esse momento especial para o empresário, para o empreendedor aqui de Campinas, para, eu falo, se conectar com pessoas que já estão com resultados e que vão te ajudar a mudar a sua mentalidade empreendedora. Então esperamos dia 9 de julho aqui em Campinas, na Newcastle, aqui na Orozimbo Maia. Você que é empresário, vem para cá. Não vai ter custo nenhum para você participar desse primeiro momento, para você conhecer o clube. Então vem conhecer. E aí, se fazer sentido para você fazer parte dessa ambiência, né, que a gente fala, você vem com a gente, se torna associado aí no seu momento, na sua hora. Mas eu quero aquela mensagem final. Então eu gosto de fazer uma pergunta assim, né? O que você gostaria de ter escutado na sua trajetória e você não escutou? E que você gostaria de deixar agora para uma pessoa? Uau! Zé, o que eu gostaria de ter escutado, eu não escutei. Eu falo que é você seguir adiante mesmo com as frustrações da vida. Então, assim, eu nessa jornada empreendedora, eu já vi muitas pessoas talentosíssimas pararem a vida porque ficaram escravas, prisioneiras de alguma situação negativa que aconteceu. Geralmente com alguma pessoa, geralmente alguma frustração de trabalho. E vocês falaram muito aqui, ó, duas palavras que para mim são fundamentais: servir e ambiência. Se a gente tiver a humildade, independente do resultado que nós estamos colhendo hoje, de se você tem um propósito, você continuar acreditando nessa visão, você ter disposição para servir, ter disposição para se conectar em ambientes, para fazer pelo próximo aquilo que você gostaria que fizessem com você, em algum momento o resultado vai acontecer, sabe? Então, independente das frustrações e dos resultados negativos que possam surgir, se você tem uma semente que bate forte no seu coração, continua, entendeu? Uma hora o milagre acontece, entendeu? Uau! Não pode parar. Tem uma história, acho que você conhece de algum livro essa história. Que é a história, porque muitas pessoas me perguntam para o Matheus assim, fala assim, qual o tipo de pessoas que a gente vai encontrar no clube? Aí tem uma história que você deve ter visto em algum livro aí, sabe, no tal de Gustavo Martinez ou de algum escritor, que falava assim, de uma pessoa que tinha um senhor que era muito sábio. Eu vou contar meio parecida a história, vai sair certinho lá. Mas ele estava no alto do morro e lá embaixo tinha um vilarejo. E aí chegou um rapaz e perguntou assim, né, estava mudando para aquele vilarejo e chegou pro sábio e falou assim, olha, que tipo de pessoas que eu vou encontrar lá no vilarejo? Porque eu estou mudando agora, estou vindo para cá, eu gostaria de saber. E aí o mestre, olha, pergunta para a pessoa, fala assim, da onde você está vindo, como eram as pessoas? Aí ele falou assim, ixi, lá é um monte de fofoqueiro, gente negativa, gente que fica um cuidando da vida do outro, pessoal que não vai para frente. Aí o grande sábio, né, o mestre olhou e falou assim, olha, não tem uma boa notícia. Infelizmente, você vai encontrar esse mesmo tipo de pessoas aí no vilarejo. O homem agradeceu, seguiu viagem, passou-se umas 3 horas mais ou menos, viu uma moça nessa mesma estrada, parou, avistando esse mestre, sábio que ficava ali no alto do morro, perguntou para ele, falou assim, estou vindo morar nesse vilarejo, você conhece o tipo de pessoas que eu vou encontrar lá? E aí, esse velho sábio respondeu assim, olha, da onde você está vindo? Como eram as pessoas lá? Ela falou, nossa, lá eram pessoas tão queridas. Uma que cuidava, cuidava no sentido de ajudar as outras. Eram pessoas que incentivavam, pessoas do bem. Aí ele sorriu e falou assim, olha,
tem uma notícia boa. Aqui no vilarejo também. Só tem pessoas boas, pessoas do bem, umas que incentivam as outras e tal. E aí, tinha um rapaz que estava lá do ladinho, ele acompanhou as duas respostas. Né? A mulher seguiu viagem, ele falou, mestre, mas que estranho, passou uma pessoa aqui, você falou que ia encontrar gente ruim. Passou agora outra e falou que vai ter gente boa. E eu não entendi. E aí vem a grande sacada, né? Não está nas pessoas, está em você. Você vai encontrar dentro do clube ou dentro da ambiência que você tem o que você leva com você. Se você é uma pessoa positiva, eu falo assim, primeiro você precisa ser para ter. E o ser que eu falo aqui, se você quer ter pessoas boas na sua vida, você precisa ser uma pessoa boa. Se você quer pessoas positivas, você precisa ser uma pessoa positiva. Se você quer pessoas, né, que tenham mentalidade, que incentive, você precisa ser essa pessoa, né, que incentiva. Então, essa é a grande sacada que eu vejo, né, Gu? Então, dentro do Clube de Empresários, você vai encontrar o tipo de pessoas que você busca, o que você é. Se você é uma pessoa boa, se você é uma pessoa que ajuda, que serve, você vai encontrar pessoas também desse mesmo nível. Mateuzinho, encerra para nós aí, eu vou fazer eu acredito que, pegando aí essa história, a gente encontra aquilo que a gente busca, né? Então, essa história é maravilhosa. Eu quero ler esse livro, viu, Gu? Eu ainda não li, viu? Depois quero ter essa honra de ler essa história, viu? E pra gente encerrar, vamos pros agradecimentos já? Vamos começar por uma empresa muito conhecida aqui, de respeito que a gente tem aqui em Campinas, a mais bem avaliada aqui, né, de Campinas e região, Newcastle Idiomas, que é um dos nossos patrocinadores aqui do Clube de Empresários. Agradecer ao Gustavo, agora eu agradeço todos os episódios, né, nós estamos na casa aqui do Gustavo, é o nosso patrocinador, a Rafaela, né, que fala assim, Medina, que é quem agradecer manda em tudo, a Medina, tá? com certeza. Aqui manda em tudo. Obrigado, Rafaela, né, por abrir também as portas aqui. Eles têm o Podcast TV, que é o canal, o podcast oficial aqui deles, que recebe grandes empresários também, grandes nomes, escritores. Então, assim, já vai lá procurar e agradecer Roma Noivos, que é nosso patrocinador sempre oficial, nosso parceiro, né, que quando você vê o Matheus, José nos eventos, tem Roma Noivos ali por trás. Então, Roma Noivos, obrigado, Rogênio, obrigado, Raquel, Alexandre, toda a galera da Roma Noivos e Reverie Planejados. Reverie Planejados, loja de planejados, móveis planejados aqui na região de Campinas, alto padrão, você que busca realmente um ambiente, eu falo assim, luxuoso, aquele que você quer para viver com a sua família, Reverie Planejados com Selma Piteri. Eu falei... agradecer a Medina, ela tá meio brava comigo ainda, eu acho, Gu, no caso do treinamento, mas espero que ela já fique um pouco mais tranquila. Ela já tá na ação, ela tem uma energia fantástica, né? Medina ela mergulha mesmo, né? Muito gostoso, mas é isso, é vivenciar, né, o que tem lá, né? E ela chegou lá toda arrumadinha no treinamento, falei, Medina, melhor você trocar de roupa, viu? Gente, quero agradecer imensamente, Gustavo, Matheus, mais um episódio, mais um Conecta. Você que ainda não segue aqui o canal do clube, já segue o canal. E outra, compartilha, comenta, manda para outros empresários. E para quê? Porque você precisa conhecer o empresário da essência. Aqui não é mentor de palco, aqui é empresário da vida real, como ela é. Valeu, grande abraço, tudo de melhor na sua vida e nos seus negócios. E siga a gente nas redes também, né? Clube de Empresários.campinas e Clube de Empresários. Show de bola, valeu, pessoal. Valeu.